conteúdo para vocês acessarem. Aqui, já inclusive, os fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, você já tem até uma avaliação. Essa primeira avaliação ela vai iniciar no dia 17, às 0h, e finaliza dia 17, às 23h59. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Alguém tem algum problema relacionado a fazer avaliação no sábado? Alguém prefere fazer avaliação, sei lá, na sexta, durante a semana? Então, pode manter, então, no sábado. Ah, professor, mas que maldade, eu vou ficar o sábado inteiro fazendo avaliação? Galera, esse é o período que vocês têm. Em menos de 1 hora vocês fazem essa avaliação. E geralmente é uma única questão. Então, 1 horinha no máximo vocês conseguem fazer essa primeira avaliação. Vocês viram que lá a gente tem, eu já peguei vocês e já dividi em grupos. Vocês perceberem, vocês já estão em grupos. Ah, professor, mas eu não... Galera, quando vocês forem trabalhar, não vai ser com quem vocês querem, não. O chefe vai dividir, vocês vão trabalhar com chefes lá, com colegas, vocês não escolhem. Então, eu achei melhor já fazer essa separação. Foi criado um grupo no WhatsApp, eu botei o link para aqueles que não têm contato com todos os integrantes poderem acessar. Lá vocês vão ter o número dos integrantes do grupo, pede para se identificar lá, e aí vocês conseguem fazer encontros virtuais para poder fazer o trabalho. Tá? Então, ficou já separado dessa forma, porque semestre passado eu tentei fazer para vocês escolherem, na última semana ainda tinha gente que não tinha grupo. E aí eu peguei e fiz essa separação. Tá? Aqui no SIGA, eu não sei se vocês têm acesso, mas o professor tem acesso ao relatório de ações. Então, aqui, a gente já consegue perceber, vamos supor, quem entrou hoje quem entrou, o que fez e que horas que entrou na turma. Vocês estão conseguindo enxergar essa tela? Então, aqui a gente tem o quê? Todo o relatório, e isso a gente pode fazer para a semana, tipo, para o semestre inteiro. Eu posso agrupar aqui, ó, e aí a gente tem aqui, por exemplo, o André. O André, ele entrou 2 vezes, ele acessou como participante a turma e acessou lá entrou na turma e acessou como participante. Então, aqui, ó, a gente consegue observar. Geralmente, quem é mais ativo aqui, geralmente são aqueles que passam com 9, com 8, é os que menos tem problema com a disciplina. Tá? Então, quem geralmente mais participa, acessa, assiste às aulas, pode assistir, não entendeu, volta, assiste de novo, tira dúvida. Aqueles que mais participam são aqueles que conseguem levar a disciplina de boa. Tá? Agora, tem aqueles que só querem fazer a avaliação. Entra na avaliação, galera, aí fica difícil. Beleza? Alguma dúvida com relação à disciplina? A biblioteca virtual, a maioria do material aqui, eu acabo tentando pegar na biblioteca virtual, tá? Então, vocês têm acesso à biblioteca virtual, vocês podem lá acessar, né, a biblioteca virtual, vocês têm acesso, é pago, a Unemat paga isso para vocês terem acesso à biblioteca virtual. Vocês podem marcar, aqueles que acessaram já a biblioteca virtual sabem que vocês podem marcar as coisas que são importantes, aquilo que não é, e fica tudo salvo na página de vocês. Beleza? Alguma dúvida com relação à disciplina, com relação ao trabalho? Vamos lá, para o trabalho. O que eu quero que vocês façam no trabalho? Vocês vão fazer um trabalho em grupo, tá? Vocês vão me enviar esse trabalho. Ele já está aberto já desde o dia 5/10
ao dia 23/11, a meio-dia. Então, vocês vão ter até o dia 23/11, ao meio-dia, para me encaminhar esse trabalho. Tá? Esse trabalho vocês vão encaminhar ou no formato doc ou no formato PDF. Tá? No formato Word ou no formato PDF. Tanto faz, é um desses dois formatos. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar uma análise de solo, tá? E aí eu quero que vocês peguem uma análise de solo, é fácil vocês conseguirem, uma análise de solo real, eu não quero que vocês inventem valores, tá? Eu quero uma coisa real, vocês vão pegar uma análise de solo, vocês vão escolher uma cultura, e após a interpretação dessa análise de solo, vocês vão avaliar. E aí, tá alto cálcio, magnésio, fósforo, potássio, alumínio, tá alto ou tá baixo para a cultura que eu escolhi? Aí vocês vão fazer uma interpretação desses resultados, tá? Após a interpretação, vocês vão fazer a recomendação de calagem e a recomendação da adubação. Ou seja, peguei uma análise de solo, escolhi uma cultura. Escolhi a cultura do algodão. E aí eu vejo lá, para essa análise de solo aqui, o que tá alto para o algodão, teor de fósforo, tá baixo, textura do solo, é muito argila, pouca argila, o solo é arenoso, isso aqui para a cultura do algodão vai bem, e aí vocês vão fazer essa primeira interpretação. Após isso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o cálculo da correção de calagem, tá? Vocês vão fazer o cálculo da calagem, vocês vão fazer o cálculo de recomendação de adubação, tá? Galera, se eu falar para vocês, por exemplo, assim, 100 mil reais é muito ou é pouco? Podem responder. Depende, quanto você está devendo. Vamos lá, galera. 100 mil reais é muito ou é pouco? Depende do tamanho da área, né, professor? Se for uma área muito grande. Uma área muito grande, mas eu estou falando de 100 mil reais. 100 mil reais, o dinheiro. 100 mil reais. Professor, não entendi a pergunta. Acho que comparado com o retorno da atividade, né? Não, eu não estou assim, ó. Eu tô perguntando para vocês. O que vocês acham? 100 mil reais. Não estou falando de que vai ganhar. Não, 100 mil reais. O que vocês acham? É muito dinheiro ou é pouco? Eu acho que é pouco. É pouco? Para mim é muito, né, professor? Eu só estou estudando, não estou recebendo nada. Beleza, ó, já viu que assim, um falou depende, o outro falou que é pouco, o outro falou que é muito. Por quê? Depende do referencial. Vocês lembram lá de física, de lei de Newton? Sempre falava o quê? Depende do referencial. Se eu falar para vocês, para mim, 100 mil reais, nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro, 100 mil reais. Agora, às vezes, para comprar um determinado produto, a empresa gasta com fertilizante, às vezes, 5 milhões de reais. Então, esses 100 mil reais vai ser muito? Não. Vai depender do quê? Do referencial. Então, tudo que vocês fizerem, vocês têm que ter uma referência. Se vocês chegarem lá para mim e falar assim, ó, 8 ppm de fósforo, é muito? É pouco? Depende, vocês têm que ter um referencial. E é isso que eu quero que vocês coloquem. Vocês têm que ter um referencial para dizer se análise, para interpretar essa análise. Beleza? Então, não se esqueçam de fazer essa interpretação com referencial. Eu quero que vocês busquem informações para dizer se é e coloque a citação. Eu quero que vocês coloquem esses referenciais. Professor, lembra quando estava ainda as aulas presenciais que eu falava que eu tinha aquele material do Anísio? Sei. Eu posso utilizar ele? Pode utilizar sem problema nenhum. Ok. O que vocês já podem fazer? Quando vocês vão recomendar o calcário, eu cheguei até para alguns de vocês que estavam fazendo a disciplina presencial, que seria muito fácil eu chegar para vocês e falar assim, ó, o cálculo de calagem é assim, vocês pegam tanto e vai lá e aplica. Só que não é isso que vocês encontram.
Por quê? Se vocês forem ver, calcário, tem várias empresas de calcário. Vocês não vão fazer um levantamento de preço? Vocês têm que fazer um levantamento de preço. Qual o calcário que a gente tem no mercado? O que tem disponível? Qual é a fonte de nitrogênio? Qual é a fonte de fósforo? Qual é a fonte de potássio que a gente tem disponível aqui na nossa região? Enxofre. Tá? Com vocês eu não vou chegar a cobrar tanto, não. Vou cobrar só NPK. NPK e a calagem. Mas vocês têm que saber o que tem no mercado. E aí vocês vão fazer o quê? Um levantamento. Ah, eu tenho no mercado aqui a ureia. A ureia está saindo, sei lá, R$ 5 o quilo do nitrogênio aplicado. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa. Galera, isso é coisa de professor que está com preguiça? Não. Isso é coisa que vai fazer vocês saberem onde buscar as informações. Então, faça um levantamento junto ao grupo e faça um levantamento para saber quanto que é o quilo do nitrogênio, quanto que está o quilo do fósforo, quanto que está o quilo do potássio, quanto que está a tonelada do calcário, quais os calcários que tem no mercado, será que é um calcário dolomítico, calcítico, magnesiano, quais são as fontes de nitrogênio, de fósforo e potássio, qual é o valor. Então, eu quero que vocês façam esse levantamento. Por quê? Porque vocês vão precisar lá na frente para saber qual a fonte que vocês vão escolher. E a fonte que vocês vão escolher, existem diferentes critérios. E um dos critérios é o quê? A relação custo. Beleza? Qual é o custo desse nutriente? E aí, galera, no final vocês vão vir com cálculos e justificativa para a escolha dos métodos e para a escolha dos produtos a serem utilizados. Tá? E, por fim, eu vou querer que vocês simulem o gasto que vocês vão ter com calcário e com adubo para uma propriedade de 2.000 hectares. Tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto que vocês gastam, vamos supor, para fazer uma recomendação numa propriedade. E, geralmente, tudo é feito por hectare, mas eu quero que vocês façam o total. Beleza? Eu quero que vocês façam o total que vocês vão gastar. Alguma dúvida com relação ao trabalho? Por enquanto ainda não, professor. Beleza. Então, eu acredito que com relação à disciplina, a gente não tem mais nenhuma dúvida. Eu dividi a disciplina, então, hoje a gente vai falar sobre fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Depois, na semana que vem, a gente vai falar sobre matéria orgânica no solo. Depois, vamos falar sobre fixação biológica do nitrogênio. E aí, a gente já vai falar sobre análise química de terra, tá? Análise química de terra, esse vídeo eu tenho que mudar, eu tenho que jogar ele aqui para baixo, que é a amostragem de solo. A gente vai falar como que ela é feita, então essa aqui é uma parte que deveria ser no laboratório, mas assim que voltar, eu fico no compromisso de vocês, de levarem vocês para ver como que faz essa análise química de terra. A gente tem contato com alguns laboratórios, se vocês não quiserem, se vocês preferirem visitar um laboratório comercial, eu levo vocês também para visitar um laboratório comercial para ver como que é essa rotina. Vamos falar sobre avaliação da fertilidade do solo, acidez do solo e calagem, formulação NPK e, por fim, recomendação do nutriente. Tá? Esse material eu estou atualizando ele, e assim que tiver atualizado eu já vou disponibilizando. Tá? Mas uma coisa que eu prometo aqui para vocês é que toda vez que a gente tiver uma aula, vocês vão ter esse roteiro aqui da aula que a gente vai ter, que é para vocês acompanharem. Beleza? Não se esqueça, galera, de sempre visualizar, tá? Cada tópico, aqui eu tenho um tópico, aqui eu tenho outro tópico. Então, aqui é o roteiro dessa aula 1 e tenho a primeira avaliação. Então, toda vez que acabar esse tópico, vocês vão ter uma avaliação. Beleza? Então, para cada quesito desse aqui, vai ter uma avaliação. Lembrando que são 6 valendo 1 ponto e uma valendo 4 pontos. Presença, não preciso nem falar que não existe isso de presença, né? A gente não tem presença nessa modalidade. Alguma dúvida, galera? Não, vocês podem falar, interromper,
qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem interromper, tá? Que não tem problema nenhum. Para mim é até melhor, porque às vezes eu acho que caiu a internet que eu estou falando aqui com o computador e não tem ninguém.